Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32. Vocação de Mateus. Mateus. Ao sair dali, viu Jesus um homem de nome Mateus, sentado no telônio. Telônio era um escritório onde ficavam os cobradores de impostos. E lhe disse: segue-me. Logo o homem, levantando-se, o seguiu. E sucedeu que, achando-se depois Jesus à mesa na casa desse homem, vieram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à volta da mesma mesa com Jesus e seus discípulos. Notando isso, os fariseus diziam aos discípulos: como é que o vosso mestre come na companhia de publicanos e de pecadores? Jesus, ouvindo-os, disse: não são os que gozam saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eia, pois, aprendei o que significam estas palavras: quero a misericórdia, não o sacrifício, porquanto não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos. Jesus saiu de novo em direção ao mar. Todo o povo o assediava e ele a todos ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no telônio, e lhe disse: segue-me. E Levi, erguendo-se, o seguiu. Aconteceu que, achando-se Jesus à mesa em casa desse homem, muitos publicanos e pecadores, que em grande número o acompanhavam, se sentaram também à mesa com ele e com os discípulos. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer na companhia de publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come e bebe com os publicanos e com os pecadores? Ouvindo o que diziam, Jesus lhes observou: não precisam de médico os que estão bons, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Lucas. Depois disso, Jesus partiu e, vendo um publicano de nome Levi sentado no telônio, disse-lhe: segue-me. E o publicano, levantando-se e abandonando tudo, o seguiu. Levi lhe ofereceu mais tarde um grande festim em sua casa, onde havia muitos publicanos e outras pessoas que também tomaram lugar à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: como é que bebeis e comeis com os publicanos e pecadores? Jesus, respondendo, lhes disse: não precisam de remédio, de médico, os que gozam saúde, e sim os doentes. Não foi aos justos, mas aos pecadores que vim chamar a penitência. Mateus quem era? Provava assim Jesus aos homens que não se deve repelir os que pareçam indignos, porquanto onde não vede senão fraude ou impureza, pode o Senhor ter colocado um germe de virtude, que a cultura fará frutificar. Sede, pois, indulgentes com os vossos irmãos, estendei mão protetora aos fracos, esforçai-vos por exalçar os aviltados. Imitai, finalmente, o divino modelo, procurando os doentes e tudo fazendo para os curar. Mateus, que Jesus foi buscar entre os publicanos, era um espírito elevado, que encarnara com a missão de auxiliar o Mestre na obra que ele descera a executar na terra. Inspirado pelo seu anjo de guarda e pelos espíritos superiores que o cercavam, obedeceu no mesmo instante ao chamamento do Cristo e o seguiu. E oferecendo ao Mestre o grande festim de que falam os evangelistas, lhe proporcionou, como devia suceder, ocasião e meio de dar aquela lição. Tudo tinha sido previamente preparado, tudo se cumpria por ordem do Senhor, sob a inspiração, a influência e a ação ocultas dos espíritos superiores, obedientes à vontade do Mestre. Como discípulo do Cristo, Levi, filho de Alfeu, adotou o nome de Mateus. Por Levi é que era geralmente conhecido. Não são os que gozam saúde que precisam de médico, disse Jesus, e sim os doentes. Não vim em busca dos justos, mas dos pecadores. Assim, como aquele que goza saúde não precisa de médico, aquele que conscientemente obedece à lei do seu Deus não precisa de ser salvo,
ele se salva por si mesmo. O Cristo chamava a si os que tinham reparações a fazer. Se convidava ao arrependimento, o seu convite só podia ser feito aos que tinham falido. Eia, pois, dizia aos escribas, aos fariseus, aos discípulos, aos publicanos, às pessoas de má vida, aprendei o que significam estas palavras: quero a misericórdia e não o sacrifício, porquanto não vim em busca dos justos, mas dos pecadores. As palavras do profeta Oséias: prefiro a misericórdia ao sacrifício e prefiro a ciência de Deus a todos os holocaustos, confrontadas com as do profeta Samuel: o Senhor dá e tira a vida, lança nos infernos e de lá retira, encerram veladamente o sentido oculto destas outras proferidas por Jesus: quero a misericórdia, não o sacrifício. A nova revelação vos vem ensinar o significado de tais palavras. Vimos, em nome do Cristo, nosso Mestre, dizer: sejam quais forem as faltas e os crimes cometidos, havendo arrependimento, não haverá para espírito culpado sacrifício, isto é, penas eternas. Haverá, ao contrário, misericórdia, o que quer dizer perdão, subordinado este apenas conforme a bondade e a justiça infinitas de Deus e com o duplo fim de aperfeiçoamento moral e progresso, as duas únicas condições seguintes: expiar o culpado na erraticidade após a morte os crimes e faltas praticados, mediante sofrimentos ou torturas morais apropriados e proporcionados aos mesmos crimes e faltas, e expiar, reparar e progredir por meio da reencarnação e de novas provações. Sim, onde quer que haja arrependimento, há perdão. Jesus, pois, queria a misericórdia, despertando no homem o remorso da falta ou do crime e o desejo de reparação. A reparação é a consequência do arrependimento. Convidando ao arrependimento, Jesus facilitava a expiação e salvava assim os que de outro modo estacionariam longo tempo na impenitência. Graças a Deus.